do Evangelho. Por quê? Possivelmente você já foi perguntado, você é cristão? Alguém aqui já foi perguntado, você é crente? Você é cristão? Você frequenta alguma igreja? Possivelmente você já foi perguntado. Agora, por que nós levantamos essa bandeira? Por que nós vivemos o Evangelho? E dentre muitas coisas que você poderia me responder, eu quero trazer um raciocínio hoje. Pode ser que você já se fez essa pergunta. Talvez você já falou com você, por que eu sou cristão ou cristã? Por que eu sou crente? Talvez você já se perguntou por que eu levanto a bandeira do Evangelho. Não sei se você, em algum momento de reflexão, se você já se perguntou por quê. Você já fez essa pergunta? E é interessante. Quais possíveis respostas teríamos se eu fosse perguntar na Praça da Sé, lá em São Paulo? Quais possíveis respostas nós teríamos do porquê as pessoas levantam a bandeira do Evangelho? Por quê? Eu queria compartilhar com vocês possíveis, muitos podem dizer, porque eu quero prosperar. E eu queria falar com vocês o seguinte, tem muitas pessoas que até procuram o Evangelho, mas com a intenção do quê? A minha vida está arrebentada, eu preciso resolver meus problemas. Não que Deus não resolva, amém, queridos? Não que Deus não resolva. Mas a motivação de muitos é porque, às vezes, vem uma propaganda enganosa. Vem para Jesus que você vai prosperar, já viu isso? E eu chamo de propaganda enganosa porque estão visando só o dinheiro. A prosperidade bíblica não é só dinheiro. Nós sempre falamos disso aqui. Muitos podem dizer, eu vou porque preciso de uma cura. Não é assim? Ela afasta de Deus, ela vive a vida desregrada. E quando vem um diagnóstico, o que ela faz? Ela corre para a igreja. Outros, talvez, porque precisa de um emprego, estou desempregado, preciso correr para Deus. Pode ser por muitas razões, talvez politicagem, já viu isso? Chega a véspera de eleição, e aí eu vou falar como pastor, queridos. Todo ano de eleição, gente que eu nunca vi me procura. Bate na porta. Pessoas que eu conheço também. E eu falo algo sempre, eu falo e isso eu não tenho problema nenhum. Se a minha esposa se candidatar para algum cargo público, eu digo para ela, daqui do público eu não te apoio em nada. Eu nunca vou chegar aqui e vou pedir para votar em alguém. Eu posso instruir biblicamente, princípios bíblicos, mas levantar a bandeira de uma pessoa de púlpito não, estou aqui para pregar o Evangelho. Mas me procuram. E geralmente vem aquelas conversas que a gente sempre conhece, né? Ah, mas tem um motivo também. Esse eu deixei por último. Ah, é porque eu preciso ser salvo para não ir para o inferno. Tem muitas pessoas que a razão de procurar o Evangelho, a salvação às vezes está em último lugar. Ela pensa em muitas outras coisas. Agora, tantos interesses poderíamos mencionar. Por que muitas pessoas procuram ou querem o Evangelho? Dentre muitas possíveis respostas, nós precisamos ver o que a Bíblia diz. Amém? O que a Bíblia diz? Romanos capítulo 1, 16. O pessoal acha que vai projetar lá para a gente. Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. E eu queria que você olhasse para esse texto aqui numa ótica. Quem é que está falando? Paulo. Em que época Paulo está falando? E eu queria abrir um raciocínio com vocês. Eu pedi para colocar a lousa aqui, eu vou fazer um pouco meio que aula, pode ser? O pessoal do IAC está acostumado. Quem que é esse risco aqui, pessoal? Esse não.
O que é esse risco aqui, pessoal? Linha do tempo. Pessoal, não envergonha não. Brincadeira, gente, eles são bons alunos. Vamos entender, e obviamente, se falando da linha do tempo, deixa eu ver se tem uma caneta melhor aqui. Não tem, não tem. Oi? Não, é esse lado mesmo. Ah, essa tá boa. Linha do tempo, ok? Agora, se nós colocarmos a cruz aqui, ela vai simbolizar quem? Jesus, ok? Se nós colocarmos, vamos pensar, Jesus veio cumprir o seu ministério, vamos pensar no ano zero aqui, depois de Cristo, ok? Porque tem o antes e o depois. Se nós pensarmos depois de Cristo, vamos considerar que Paulo escreveu a carta aos Romanos mais ou menos 63 depois de Cristo. Eu vou colocar mais ou menos aqui, tá bom, queridos? Romanos, quando Paulo escreve isso aqui, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação, ou para salvar todo aquele que crê. E quem é o todo aquele que crê? Todo. Agora vamos voltar, pensando aqui em Adão. Adão, Deus criou Adão e Eva, não é isso? Depois que ele criou Adão e Eva, Deus disse o que para eles? Multiplicai e enchei a terra. Encheu? Então eu vou exemplificar essas bolinhas aqui como povos, tudo bem? Muitos povos. Isso aqui não é número não, tá? Muitos povos, ok? E o tempo passa. Agora vejam só, eu quero só pensar com vocês, porque o Paulo está dizendo assim, pois ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Todos quem? Todos os povos. Aí Paulo diz assim, ó, primeiro os judeus e também os não judeus. Então o que significa isso? A gente precisa entender algo. Desde a criação, Adão e Eva, quando Deus fala, crescei, multiplicai, enchei a terra, eles praticaram isso, viu gente? Considerando que na época de Adão, ou melhor, até Noé, se viviam quantos anos? Até 970 anos. E aí? Posso usar uma expressão assim, dá para fazer muito filho? Vixe! Existe um livro, eu não sei aqui quem já ouviu falar dele ou quem já leu, O Fator Melquisedeque. Quem já ouviu falar desse livro? E quem já leu? O Donizete já leu. É nóis, parceiro. Esse livro, ele é interessante, queridos, porque muitos de nós talvez já perguntamos, e como fica a salvação dos índios? Como fica a salvação daqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Deixa eu encher de povos aqui, queridos, para eu fazer uma exemplificação, tá bom? Quando a gente fala dos povos indígenas, e aí eu falo em toda a história da humanidade, e esse livro, O Fator Melquisedeque, ele traz exatamente respostas quanto à questão da salvação dos índios, dos povos indígenas, daqueles que nunca ouviram falar de Jesus, daqueles que nunca ouviram sequer a palavra Jesus, ou melhor, aqueles que nunca ouviram falar de Deus. Mas o que eles faziam? Eles buscavam Deus. E eu estou lendo esse livro, é uma maravilha, é muito legal. E essa mensagem, ela está sendo inspirada em duas frases que eu vi nesse livro. A primeira frase é assim: o Deus que preparou o Evangelho para todos os povos, preparou todos os povos para o Evangelho? É uma pergunta. Eu vou repetir. O Deus que preparou o Evangelho para
todos os povos, preparou também todos os povos para o Evangelho? Fala assim comigo, Deus é Deus. Porque Deus não é injusto, queridos. Mesmo aqueles povos remotos que nunca ouviram falar de Deus, Deus iria condená-los ao inferno se eles nunca conheceram a Deus? Aí Romanos vai explicar que Deus, ele se revela ao homem, ao ser humano, pelas suas criações, pelas obras criadas. Deus se revela. Agora vejam só, de Adão até Abraão, aí eu quero colocar um outro personagem aqui. De Adão até Abraão, nós temos quantos anos? Eu vou colocar Abraão aqui, tá? Nós temos quantos anos? Se passaram quantos anos? Pessoal do IFC, eu vou pôr isso na prova, viu? Se passaram 2000 anos. Sendo exato, não dá 2000, eu estou arredondando, tá, queridos? Tem uma diferencinha ali, mas eu vou arredondar para ficar fácil da gente fazer conta. Aí eu te pergunto, queridos, de Adão até Abraão, considerando que no comecinho aqui teve o Noé, que Deus teve que interromper, porque a humanidade, ela se prostituiu, ela se corrompeu e etc. E Deus começou tudo de novo de Noé. De Noé até Abraão se passaram também 1000 anos, mais ou menos. Estou falando de contas próximas, tá? Ou seja, de Noé até Abraão, a população já tinha o quê? Espalhado de novo. Agora vamos lá, volta para a frase. O Deus que preparou o Evangelho para todos os povos, preparou também todos os povos para o Evangelho. O que Deus faz? Em meio a toda a humanidade, aí eu vou falar da época, ok? Deus tira um homem do meio e ele levanta Abraão para suscitar de Abraão o quê? Um novo povo. Uma nova, eu diria, uma nova família. E quando Deus faz isso, o que Deus faz? Ele levanta o Abraão, e aí nós vamos colocar aqui, os não-judeus, eu vou chamar de gentios, tá bom, gente? Gentios. E os judeus, nós vamos chamar de quê? Judeus. Então agora, de Abraão em diante, nós temos o quê? 2 povos. Deus vai trazer essa classificação, os gentios ou os não-judeus e os judeus, que nasceram através de Abraão. Aí lá no IFC a gente tem uma matéria, aliás, fica aqui a dica, né? Fica o merchan aqui. O ano que vem tem turma nova, quem quiser conhecer tudo isso aqui com mais profundidade, nos procure, amém? E aí vocês vão ter uma matéria chamada A História de Israel. A matéria, ela fala só a partir de Abraão, de toda a história dos judeus. Aí vocês vão aprofundar. Agora vejam só. Quando Deus tira Abraão do meio de um povo, e dele suscita um novo povo, que nós vamos chamar de judeus, aí vem o porquê que Paulo fala. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque há salvação para todos os que creem. Todos quem? Aqui eu vou colocar de vermelho, a partir de Abraão, nós temos também quem? Os vermelhos aqui são quem, gente? Os judeus, tá bom? Todos os povos. Aí Paulo vai dizer, primeiro dos judeus e depois dos não-judeus. Por isso que Paulo está dizendo o quê? Que a salvação é para todos, inclusive os judeus. Tudo bem aí? Inclusive para os judeus. A segunda frase que eu quero mencionar, que ela tem base na primeira que eu já mencionei do livro, diz assim: Deus preparou de fato o mundo gentil para receber o Evangelho. Agora não é uma pergunta, é uma afirmação.
Deus preparou o mundo gentil para receber o Evangelho. Aonde eu quero chegar? Não haverá desculpa. O Evangelho veio para todos. Romanos capítulo 1, versículo 23, se eu não me engano, Paulo vai dizer assim: por isso, tais homens, ou seja, aqueles que recusarem o Evangelho, por isso tais homens serão indesculpáveis, não haverá desculpa, ninguém vai poder dizer, eu não sabia, inclusive os indígenas que nunca ouviram falar de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus se revelou para eles também. Então não haverá desculpa. Não haverá aqueles que vão dizer assim: mas eu não sabia, mas é porque ninguém nunca me falou. Querido, se você até hoje nunca ouviu falar, hoje eu estou te dizendo, Jesus veio para te salvar, para te perdoar, para te libertar, para te curar e para ser o Senhor da tua vida e para te levar para o céu, amém? Então você não vai poder mais falar, eu não sabia, ok? Agora, esta mensagem que Paulo está dizendo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí vem o nosso tema proposto. Por que levantamos a bandeira do Evangelho? Por quê? Primeiro, porque ela é a salvação para a nossa alma. Porque é através do Evangelho que nós alcançaremos vida eterna com Deus. Porque vida eterna nós teremos. A diferença é onde estaremos, com Deus ou sem Deus. Então eu levanto a bandeira do Evangelho, em primeiro lugar, pela minha salvação. Obviamente, em ter o Evangelho, nessa parte eu vou deixar para o final. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2. O pessoal vai projetar lá, mas se você quiser acompanhar. Efésios capítulo 2 diz assim: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmo de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Vamos entender esse texto aqui? Primeiro, Paulo vai falar da condição daqueles que não são judeus. Nós temos dois tipos de povos, ok? Gentios e judeus. Paulo vai falar da condição daqueles que não são judeus. Existia essa distinção, os judeus eram circuncidados, enquanto os gentios não eram. E aí, se você quiser saber sobre o que é uma circuncisão, fica a dica, IFC. A circuncisão foi uma prática que Deus trouxe para com os judeus, e em específico para com os homens, uma marca física para que tivesse ali, vamos pensar assim, uma marca de quem era judeus. Em termos mais técnicos, aí se você não sabe, ou para aqueles que não sabem, cortavam-se o prepúcio do órgão masculino. E esta era uma marca para o povo de Deus. Agora vejam, o que Paulo está dizendo aqui é que os judeus julgavam os que não eram judeus porque não eram circuncidados. E os que não eram circuncidados reconheciam os judeus como circuncidados. É isso que Paulo está falando. Só que Paulo fecha esse versículo dizendo, lembrando do que vocês eram no passado, ou seja, vamos lembrar do que vocês eram. Por que eu mencionei Romanos depois de Cristo? Porque Paulo agora está apontando o quê? Um passado. Paulo está apontando o que vocês eram no passado. E aí nós vamos ter que dividir, nesse capítulo 2, Paulo vai falar do passado e ele também vai falar do presente. Ou melhor, esse presente aqui, deixa eu tirar essa seta, é a partir de Jesus, ok?
Paulo vai trazer quem vocês eram e quem vocês são hoje. Duas condições, passado e presente. E primeiro Paulo vai falar da condição no passado. O versículo 12 diz assim: naquele tempo, ou seja, antes de Jesus, vocês estavam, preste atenção nisso, separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertencia ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E nesse mundo viviam sem esperança e sem Deus. Queridos, esse versículo aqui, ele resume quem é a pessoa sem Cristo. Vamos por parte. Separados de Cristo, quem foi Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vejam, se eu não tenho Jesus, o pecado não foi retirado, e se o pecado está em mim, eu sou condenado ao inferno. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Em outras palavras, eu preciso de Jesus para que os meus pecados sejam apagados. Então, sem Jesus, já era. Teve uma música aí do pessoal aí da década de... a Paula já começou a rir. Você conhece, né? Da década de 90, né? Sem Jesus você morreu. Quem ouviu essa? O Demes conhece. Deus. Sem Jesus não dá. Não, essa nós já cantamos aqui. Mas tem uma outra que é: sem Jesus você morreu. Ok? O pessoal está escondendo, mas tudo bem. Mas vejam só, queridos, o que Paulo está dizendo: separados de Cristo. Se eu estou sem Cristo, Paulo também vai dizer que nós éramos sem Jesus estrangeiro. O que é um estrangeiro? Estrangeiro. O estrangeiro é aquela pessoa que, vamos pensar assim, ela está ao léu na vida. Aí Paulo vai dizer: não pertencia ao povo escolhido por Deus. Opa, aqui pegou. Por quê? Olhando para isso aqui, dentre os povos, Deus tira um homem e suscita para si uma família, um povo. E esse povo é especial para Deus, amém, queridos? E Paulo está dizendo: não pertencíamos aos escolhidos de Deus, não fazíamos parte, ok? Quem aqui quer ser escolhido por Deus? Então você precisa de uma pessoa, Jesus. Ele é a ponte. Eu vou chegar lá. Aí ele continua dizendo: não tinham parte nas suas alianças. Perceba que é plural, não é só uma. Deus fez várias alianças com o povo dele. Deus fez várias alianças com Israel. E dentre elas, a principal, este é o sangue da nova aliança. A nova aliança que foi feita lá na cruz, em Jesus. Ou seja, não tínhamos parte dessas alianças. E aí ele continua dizendo que eram baseadas nas promessas. Ou seja, tinha promessa nessas alianças. Tinha promessas. É interessante que esse povo, sem Deus, sem Jesus, estava à mercê da vida, sem promessas, sem direito dessas promessas. Os não-judeus não tinham. A promessa era para os judeus. Aí o texto continua dizendo: viviam sem esperança. Queridos, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: um homem sem esperança está fadado à morte. Por quê? Você já imaginou não ter esperança de nada, zerado, nada? Que gosto tem a vida? Então vejam, Paulo está dizendo que sem esperança, e ele finaliza o versículo 12 dizendo: e sem Deus. Aí eu repito: sem Jesus não dá. Sem Jesus você morreu. Então vejam, qual é a condição de uma pessoa sem Jesus? É essa condição. Paulo está falando do passado.
antes de recebermos Jesus. Aqueles que não recebem a Jesus, são todas essas características do versículo 12. Versículo 13. Mas agora, aí Paulo vai falar de um presente, e esse presente é aquilo que nós vivemos. Mas agora, unidos com Cristo, vocês que estavam longe, foram trazidos para perto, pela morte de Cristo na cruz. Amém, queridos? Aqui é algo tremendo. Mas agora é um presente, unidos com Cristo. E a pergunta é: o que eu preciso fazer para me unir com Cristo? O que eu preciso fazer? Todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Se eu sou filho, eu estou unido. E se eu estou unido com Cristo, então eu passo a fazer parte desta nova condição. Eu vou chamar de condição, ok? Porque eu, Sival, que eu saiba, eu não tenho, que eu saiba, tá? Eu nunca fui atrás, eu não tenho descendência judaica, não sei, ok? Se eu sou um gentil, Paulo está dizendo, mas agora você está unido com Cristo. E se eu estou unido com Cristo, eu passo a ser o quê? Segura aí. Ele diz, unidos com Cristo, eu preciso estar unido com Jesus. Aí ele vai dizendo, Jesus é unidos com Cristo, vocês que estavam longe, foram trazidos para perto dele, pela morte na cruz. Então nós estávamos longe de Deus, fomos trazidos para perto, nós somos agora unidos com ele. E qual foi o meio? Jesus. A Ieda ministrou a semana passada, João 14,6. Eu sou o caminho. Artigo definido. Não é os caminhos, é um único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio, é só Jesus. Ele nos trouxe essa união. Aí o versículo 14 diz assim, ó, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Paulo está explicando, para nos dar esta nova condição. Olha o que ele fala, vocês que estavam longe, não é isso? Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz. Por que paz? Quando Paulo fala lá em Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Por quê? De que paz Paulo está falando? Existem dois tipos de paz na Bíblia, a paz com Deus e a paz de Deus. Qual é a paz com? É porque Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação. Ou seja, separados de Deus, Paulo vai dizer em Romanos também, que nós éramos inimigos de Deus. Se eu sou inimigo de alguém, eu não tenho paz com ele, não é isso? Aí Paulo fala, repetindo Romanos 5:1, sendo pois justificados. O que é ser justificado? Declarados inocentes, a graça gravou. Sendo, pois, declarados inocentes, se eu era inimigo e agora eu sou inocente, então eu tenho paz com Deus. Ele trouxe essa paz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e não judeus um só corpo. E aí a gente precisa entender algo. Existia os gentios e os judeus, aqueles que recebem a Jesus. Aí a Bíblia vai trazer um só corpo. Quem é esse um só corpo? Quem é? Um só corpo. Fala assim comigo. Igreja. Amém? Aqui tem um detalhe, queridos.
Se nós estamos olhando para esta ótica aqui, Deus levanta do meio dos povos e suscita os judeus, não é isso? Ainda tem os gentios. Agora, aqueles que aceitam a Jesus, ele tem uma nova condição. Quem? O corpo de Cristo. E aí Paulo vai dizer, não há mais judeu e não há mais gentil, em Cristo. Mas e quem não recebe Jesus? Continua o quê? Gentil. Continua o quê? Judeu. Deixa eu só fazer uma pergunta, tem alguma pessoa aqui que sabe, que tem já decidido, ou melhor, conhecimento, que você é descendente de judeu? Não tem ninguém, nem um judeu. A Manu? Ai, que legal. Vamos conversar depois, viu, Manu? A Manu está dizendo que ela tem descendência, glória a Deus. Agora vejam só, queridos. Para alcançarmos vida eterna, independe de ser judeu ou gentil, nós precisamos de quem? De Jesus. Nós precisamos de Cristo. Agora veja que interessante, queridos. De Abraão até Jesus foi mais 2000 anos. De Jesus até hoje, quantos anos foram? 2023, né? Lembra que eu disse que esses números aqui não são exatos? Tem ali um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Você percebe algo aqui? Que de tempos em tempos acontece algo na história da humanidade, e a Bíblia vai chamar de dispensações. É por isso que nós cremos que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Voltando, essa aqui é uma outra questão, mas voltando, tornando os judeus e os não judeus um só corpo. Em Cristo Jesus, nós somos um só corpo. Por meio do sacrifício do corpo de Cristo, está lá na Bíblia, versículo 14. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus e os não judeus. Queridos, por que eu perguntei a questão se tem algum judeu aqui? Porque se tivesse, eu iria fazer algumas perguntinhas. Por isso que eu falei que eu vou perguntar para a Manu depois. Se bem que, pelo que eu entendi, ela só tem a informação. Mas um judeu, se ele for um judeu praticante, ele considera gentios como? Não vou nem mencionar, porque a gente está no YouTube. Mas o judeu, queridos, eles têm essa separação, eles têm essa diferença, e de fato eles são um povo escolhido por Deus. Nós não tiramos esse mérito, ok? Mas Deus os levantou para que através deles o mundo todo fosse salvo. Amém? Agora, em Cristo Jesus, todo o privilégio que o judeu tem, nós também vamos ter, porque Jesus nos deu essa condição. Amém? E nós vamos ver isso na Bíblia. Então vejam só, por que Paulo está falando que ele derrubou o muro de inimizade que separava, querido, judeu e não judeu lá em Israel, principalmente na época de Jesus, o bicho pegava. Lembra de Jesus com a samaritana, João capítulo 4? Por que o senhor está falando comigo? Porque eu sou samaritana, judia, não é isso? Para os judeus, ela era judia. E aí o que acontece? Jesus fala assim, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água e você não precisaria mais vir aqui beber. Como que você vai me dar água se não tem balde para tirar? Não é isso que ela fala? Aí a gente vê que entre os judeus e os não judeus existia essa separação, essa distinção, essa briga, essa competição, existia. Tem aquele outro fato lá que choca muita gente. Quando aquela mulher pede um pão e Jesus fala assim, não é justo dar aos filhos, tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Está falando de quem, gente? Gentil. Para os judeus,
Nós, gentios, isso lá em Israel, tá, queridos? Nós éramos como a ralé. Agora, Paulo está falando, essa barreira acabou em Cristo Jesus. Versículo 15, ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos, quem? Judeu e gentil, formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Paulo está falando, a lei que foi estabelecida para conduzir o povo até Cristo, ele cumpriu o papel da lei. Jesus cumpriu a lei, e a lei cumpriu o seu papel, que era guiar esse povo até Jesus. Aí ele vai reafirmar, dos dois povos formou um só, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Como? Indo lá na cruz e morrendo no nosso lugar. Foi assim que ele trouxe a paz, unindo-nos com Deus. Versículo 16, pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Queridos, aqui tem algo muito sério. Quando você pega o Novo Testamento, quando você pega o livro de Atos, quando você analisa as pregações dos apóstolos, elas estão baseadas em duas coisas básicas: a ressurreição de Cristo e a morte de Cristo. Por quê? Porque quando você olha, todos os outros que se levantaram se dizendo Deus, morreram e não ressuscitaram. Todos os outros que se levantaram dizendo que era Deus, morreram e ficaram. Mas a morte de Cristo na cruz, Ele destruiu a inimizade que existia. E a nossa pregação vai ser sempre Jesus. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. A nossa pregação vai ser: arrependam-se dos seus pecados sempre. Porque é por meio da cruz, Ele nos uniu. Eu preciso de Jesus na cruz. Eu preciso reconhecê-lo como meu Salvador. Versículo 17. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. Olha que interessante. Ele veio e anunciou a todos. Quem é o todo? Judeu e gentil. Ele veio e anunciou. Agora, se ele anunciou, eu já preciso adiantar uma informação. Ele também está anunciando a nós. A questão é se eu aceito ou se eu rejeito. Essa é a diferença. Essa é a diferença, porque se eu aceito, eu entro nessa condição, corpo de Cristo. E se eu rejeito, eu continuo como judeu, como gentil, não faz diferença. Eu preciso de Jesus para me tornar igreja, para me tornar corpo, para que através de Jesus eu possa herdar a vida eterna com Ele. A Ieda ministrou a semana passada: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada, por isso eu vos disse que eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu virei e levarei vós para estar onde eu estou. Ou seja, tem uma promessa de Deus para nós, que nós, a igreja do Senhor Jesus, nós seremos arrebatados para estar com Ele. Mas é condicional, eu preciso receber. Ainda no versículo 17, assim Cristo veio e anunciou a boa notícia de paz, tanto para os judeus quanto para os não-judeus. Ele anunciou, queridos, o evangelho hoje está sendo anunciado, amém? Muitos talvez, e eu entendo, queridos, que o cerco ainda vai fechar. Porque tudo está sendo preparado para o anticristo. Daqui a pouco não vão deixar mais pregarmos contra o pecado. Vai nos julgar como o quê? Hoje qualquer coisa que você fala é homofobia, é não sei o quê, não é assim?
Nós vamos ser taxados, vamos ser julgados como intolerância a isso, intolerância àquilo, não é assim? Se eu pregar contra o pecado, você está sendo intolerante com quem faz, e ele é livre. Mas eu tenho que dizer, ele pode fazer o que ele quiser, mas lembre-se, Salomão vai dizer isso lá em Eclesiastes capítulo 12, faça o que você quiser, mas lembre-se de uma coisa: um dia você vai chegar diante de Deus para prestar conta dos seus atos. Você é livre, pode fazer, mas eu não vou deixar de pregar que o pecado continua sendo pecado. Não vou deixar de pregar. Pode me taxar, pode me julgar, pode fazer o que quiser, mas o pecado continua sendo pecado. Eu não vou deixar de dizer que o pecado é pecado. No versículo 18, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença de Deus. Queridos, aqui no Antigo Testamento não se podiam, não tinham acesso. Para Deus ter um relacionamento com o homem, Deus providenciou o tabernáculo, e através do sacerdote, através do sacrifício, o homem poderia ter acesso a Deus, mas esse acesso era limitado. E o escritor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus: pelo novo e vivo caminho, eu tenho acesso à presença de Deus. Por isso que quando nós cantamos, e você cantou hoje, não foi combinado com o Ministério de Louvor, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, não é isso? Você cantou? Então Jesus está presente, hoje nós temos acesso a Ele. E Paulo está dizendo, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder do Espírito Santo até a presença de Deus. Você tem acesso à presença de Deus em todos os lugares, em qualquer lugar, você pode estar na presença de Deus. Lembre-se, Ele, e a Ieda falou isso a semana passada, Ele não vai em todos os lugares que eu queira ir. E quando a gente fala de ir, é no sentido de presença mesmo. Ele não vai aonde o pecado está, porque Deus, Ele não tem participação com o pecado, Ele não pode. Então preste atenção nisso, queridos. Hoje nós temos acesso, nós podemos ir, nós podemos nos achegar a Deus. E aí eu vou fazer outra pergunta, vou repetir a pergunta do nosso tema. Por que levantamos a bandeira do Evangelho? Por quê? Porque nós temos acesso a Deus. E quem é Deus? É aquele que a Bíblia vai chamá-lo de onipotente, que tem todo o poder. A Bíblia vai chamar aquele que perdoa, Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia vai dizer que Ele é onipresente, Ele está do nosso lado, mesmo nos momentos ruins. E Jesus repetiu essa promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Jesus está falando de algo que Isaías já disse lá em Isaías 7,14. O nome dele será o Emanuel, o Deus conosco, aquele que estará conosco, aquele que estará presente, aquele que nos dá esse direito de estarmos na presença dele. Então por que levanto a bandeira do Evangelho? Porque eu tenho um Salvador, eu tenho alguém que me socorre, eu tenho alguém que me perdoa, eu tenho alguém que me remide, eu tenho alguém que está comigo, eu tenho alguém que me ajuda, eu tenho alguém que me fortalece. Ele é o Deus conosco, Ele é o Senhor da sua vida. Por isso, levante sim a bandeira do Evangelho em nome de Jesus. Mas tem mais coisas, versículo 19. Porque nós falamos do que nós éramos, judeus, gentios, e agora Paulo vai falar quem nós somos em Cristo Jesus. Portanto, versículo 19, portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Lembra que nós falamos? Estrangeiro é aquele que é estrangeiro. Mas vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Essa é a condição daqueles que aceitam a Jesus como Senhor da sua vida. Olha que maravilhoso é isso. Agora vocês são cidadãos dos céus.
fazemos parte de um povo, agora nós temos uma família. Quer dizer, família está no sentido não só celestial, mas nós temos que ter esse sentimento entre nós também. Amém, queridos? Por isso que sempre eu falo, aqueles que nós recebemos como membros, eu sempre falo, seja bem-vindo à família Shalom. E que nós possamos ter esse sentimento em nossos corações. O sentimento de família mesmo, queridos. Que na sua dificuldade, que eu possa ser uma família para você, que eu possa te ajudar. Que na minha dificuldade você também possa me ajudar. Ou seja, que nós possamos ser família. Olha o que Paulo fala no versículo 20: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Nós estamos fundamentados na rocha que é Jesus. Nós estamos fundamentados na rocha que é Jesus, que nos dá sustentação para que possamos viver a vida aqui e alcançarmos o céu. Paulo está afirmando isso para nós. Estamos sendo edificados nele. Versículo 21. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Éramos estrangeiros, éramos sem família, éramos sem promessa, éramos fora da aliança, éramos sem esperança, éramos sem Deus, mas agora em Cristo Jesus nós somos família de Deus. Em Cristo Jesus fazemos parte e estamos sendo fundamentados. E a Bíblia está dizendo que Ele, Jesus, mantém o edifício bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Deixa eu te dizer algo, queridos. O Senhor Jesus está nos edificando. O Senhor Jesus, como Senhor das nossas vidas, está nos mudando. Por isso que muitas vezes as lutas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, as batalhas que nós passamos, muitas vezes elas são para nos forjar. Elas são para nos sustentar, elas são para nos ensinar, para que a gente possa vencer mais uma, e chegarmos lá no céu e olhar para trás e ouvir: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, você perseverou, eu vou te trazer para o gozo eterno do Pai. As lutas virão. Esse mesmo Jesus que nos deu todas essas condições lá na cruz, Ele também nos alertou de algo: no mundo tereis aflições. Por isso que eu disse lá no começo, tem muita gente por aí pregando: vem para Jesus que a sua vida está tudo resolvido. Queridos, vem para Jesus e começa a mudar de vida, que aí vai ser resolvido. Mas vir para Jesus e não mudar o dia a dia, vir para Jesus e não abandonar o pecado, vai piorar, acredite nisso. Porque às vezes: pastor, me ajuda. Ajudo? O que você está fazendo? Eu lembro de uns anos atrás, uma pessoa chegou para mim e ela contou a história dela. Pastor, a minha vida está assim. E eu não sei o que acontece, pastor. Eu sou dizimista fiel, eu dou oferta na igreja, eu participo na igreja, eu até trabalho na igreja. A minha vida, eu faço tudo, mas a minha vida está para não falar desgraça, né? A minha vida está arrebentada. Pastor, o que eu faço? Eu falei: irmão, tem alguma coisa errada. E eu garanto para você, não é Deus. E eu disse para ela: vamos orar para Deus mostrar o que está errado. E aí eu orei com aquela pessoa e falei: vamos orar, eu não sei o que fazer, porque Deus não erra, amém, queridos? Deus é justo, e a vida dele está toda arrebentada, segundo ele. Então tem alguma coisa errada, porque era para estar bem, amém, queridos? Passou um dia, uma pessoa me procurou que conhecia ele e falou: pastor, não adianta orar por ele não. Eu falei: como assim? Não, enquanto ele não mudar de vida, não vai resolver nada. Eu falei: mas como assim? Pastor, ele faz isso, tudo coisa errada. Não adianta, pastor, se ele não mudar de vida, não adianta orar. Aí eu falei: bom, agora
o que eu faço? Aí a pessoa falou, mas não conta para ele que eu te contei. Eu falei, agora você me colocou num mau lençol, o que eu faço? Eu vou orar então. E de fato, queridos, eu comecei a orar. Porque eu tinha que dar uma resposta para aquela pessoa, mas eu não podia falar que a outra pessoa falou. E aí passou um tempo, não me lembro exatamente, passou um tempo. E obviamente aqui eu fazia o quê? Eu pregava. Passou um tempo. A própria pessoa chegou para mim e falou, pastor, o problema sou eu, não é Deus não. Não adianta eu vir na igreja e dar o meu dízimo, não adianta eu vir na igreja e participar se eu faço tudo errado. Se lá no meu trabalho eu faço isso de errado, se na minha vida no dia a dia eu faço isso errado. Aí eu disse, meu irmão, então o problema está nas suas atitudes. Vamos mudar, vamos trabalhar isso, vamos abandonar o pecado, vamos abandonar a mentira, vamos abandonar isso, vamos abandonar o pecado. E Paulo fala aqui em Efésios, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que não faça mais, viva uma vida de santidade. E eu desafiei ele, eu falei, eu desafio você a viver uma vida de santidade, e se a sua vida não mudar, eu rasgo a minha Bíblia. E ele mudou. E a vida dele também mudou. Amém, queridos? Agora, eu não posso mudar hoje, aí resolveu tudo, está tudo bem. Aí eu volto a fazer tudo errado de novo. E aí? Então vejam só, queridos, Paulo ele está nos trazendo estas afirmações. Olha o versículo 22. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Habita em nós, e a Bíblia está dizendo que Ele está nos construindo, ou seja, o Espírito Santo em nós, Ele vai nos moldar muitas vezes, Ele vai trabalhar em nós, Ele vai nos confrontar, Ele vai apontar o dedo para o nosso pecado, e vai nos mostrar que estamos errados, e aí eu preciso decidir em mudar de vida, em mudar de atitude. Eu preciso entender que eu tenho que construir a minha vida em Cristo. Eu preciso entender, por que então levantamos a bandeira do Evangelho? Por quê? Ainda em Efésios capítulo 1, volta aí, versículo 3. Eu queria que você entendesse, que quando você constrói a sua vida em Cristo, você precisa entender que quando você se entrega a Jesus e propõe mudar, e muda de vida, olha a promessa que você tem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que então, queridos? Por quê? Se faço parte do corpo de Cristo, eu herdo as promessas feitas a Abraão. E quais promessas Deus fez a Abraão? Pessoal do IFC aí, me ajuda aí, vocês lembram? Quais promessas Deus fez a Abraão? Terra, descendência e bênção. Ó a palma pro pessoal do IFC, vai. Terra significa o que, queridos? Para aquela época, terra, riquezas, lugar de morar, lugar de plantar, lugar de sobreviver, terra, descendência, filhos. Amém, queridos? Filhos. Para aquela época, queridos, fazia muita diferença. Outro dia eu disse, eu acho que foi aqui, naquela época não tinha INSS, não é isso? Quem é que garantia o futuro dos pais, dos velhos? Quem é que garantia? Os filhos, a descendência. E quem não tinha descendência tinha problema na velhice. Por quê? Ia sobreviver como? Então vejam só, queridos, aqui descendência, filhos e bênçãos. O que é, queridos? Me ajuda aí, o que é bênçãos? Bênçãos. E o que Paulo acabou de dizer?
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já é presente, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Esta promessa é para este povo aqui. Se você não está aqui, você está aquém dessas promessas, mas se você entregou a sua vida para Jesus e é corpo de Cristo, estas bênçãos te alcançam em nome de Jesus. É promessa de Deus. Se eu faço parte, eu vou ser co-herdeiro com Cristo. Eu herdo o que Jesus herdou. Se eu faço parte, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus me dá uma oportunidade de começar do zero e fazer a minha vida de novo. Se eu aceito a Jesus, eu sou perdoado. Amém? Queridos, nós precisamos ou não do perdão? Nós precisamos. Eu sou perdoado. Eu faço parte da família. Dá uma olhada para o seu lado. Essa é a sua família. Queridos, e sabe uma coisa que eu acho maravilhoso? É quando a gente viaja aí pelo IFC, ou às vezes não só pelo IFC, que a gente vai em lugares onde você chega, onde pessoas que você nunca viu, você não conhece, a primeira vez que você vê, você se sente parte, você se sente família, queridos. Eu acho isso tão sublime, eu não sei se você consegue entender isso, mas eu já tive experiências de chegar em lugares onde eu nunca vi ninguém daquele lugar, mas me senti em casa, me senti como se eu fosse amigo há 200 anos, essa é a família de Deus. Se eu faço parte, eu quero que você dê glória a Deus por isso. Eu tenho vida eterna. Eu tenho vida eterna com Cristo Jesus. Eu tenho salvação, eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho transformação, eu tenho prosperidade. Se eu faço parte, eu tenho toda a sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus. Eu decido se quero ser parte ou não. Eu decido se quero sair da condição de gentil, passar por Jesus e me tornar corpo de Cristo. Olha as promessas que você tem. Aí eu vou repetir. Deus preparou o evangelho para o gentil? Se sim, isso é uma verdade. Mas eu tenho que decidir construir a minha vida em Cristo Jesus. Ele preparou o povo para receber o evangelho. Ele preparou você para receber. E a decisão é sua. Vou repetir o meu tema. E eu quero já convidar o Ministério de Louvor. Por que levantamos a bandeira do evangelho? Romanos 1,16, a parte B. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Fique de pé comigo. Pode tirar. Obrigado, Lucidne.